Bem, o tema para ser abordado nessa aula é o de ligações químicas. Nesse primeiro momento, iremos trabalhar as ligações químicas entre átomos, ou seja, que se diz intramoleculares, e posteriormente serão estudadas também as ligações entre partículas maiores, entre moléculas e outras espécies. Bem, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que átomos isolados são instáveis, ou seja, a maioria dos elementos químicos, quando se encontram na forma de átomos isolados, ou seja, hidrogênio como um átomo isolado, ou qualquer outro elemento químico, quase todos eles, nessa forma eles se encontram num estado de instabilidade, eles estão com energias altas demais e tendem a não estarem confortáveis nessa forma. Por isso é que dificilmente eles são encontrados assim na natureza, por exemplo. Os únicos elementos químicos que possuem essa estabilidade, mesmo na forma de átomos isolados, são os gases nobres, o grupo 18, aquele último grupo da direita da tabela periódica. E aí a primeira pergunta que vem à mente é: por que esses gases nobres, a despeito da maioria dos outros elementos químicos, são estáveis na forma de átomos isolados? A resposta está na configuração eletrônica deles. Se verificou que essas configurações eletrônicas dos gases nobres são configurações mais estáveis, ou seja, de menor energia. Essas configurações eletrônicas nada mais são do que do que a forma como os elétrons estão distribuídos pela eletrosfera, ou seja, em quais subníveis eles estão ocupando, quais estão ocupados e não estão. Então, essas configurações eletrônicas dos gases nobres são mais estáveis, são estáveis e conferem a ele essa capacidade de, mesmo na forma de átomos isolados, poderem ser encontrados na natureza, por exemplo. De forma geral, a maioria dos gases nobres possuem uma configuração eletrônica que tem 8 elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada, com exceção do hélio, que possui configuração 1s2, ou seja, 2 elétrons no subnível S na camada 1, que também é uma configuração estável, certo? Todos os outros tendem a ter 8 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, o neônio. O neônio tem configuração como descrita aqui, e se você reparar, a gente tem a camada de valência, a camada 2, né? É o número indicativo de camada aqui mais alto. Na camada 2, a gente tem tanto o subnível S quanto o subnível P, né? Então, reparem que é 2S e 2P, ambos são da camada 2. Então, a camada de valência é a 2, e esses dois subníveis compõem a minha camada de valência. Dessa forma, a gente tem que fazer, para saber quantos elétrons ele tem na última camada, a gente faz o somatório de todos os elétrons presentes nesses subníveis da camada de valência. Então, são 6 com 2, 8 elétrons na camada de valência. Da mesma forma, para o criptônio, a gente tem essa configuração eletrônica. E aí notem, prestem atenção, que nesse caso, essa configuração eletrônica, a última camada é a 4. E na camada 4, né, reparem que o número que representa a camada eletrônica mais alto é o número 4, né? E a gente tem dois subníveis pertencentes também à camada 4, só que diferente do que tínhamos aqui para o neônio, na distribuição eletrônica, há eles não estão seguidos, eles não são sequenciais, né? Mas ambos estão aqui. Então, tanto esse 4S quanto esse 4P pertencem à camada de valência. Então, novamente, fazendo o somatório do número de elétrons, a gente tem 6 com 2, 8. Então, o que se verifica aqui é que os elementos químicos que possuem 8 elétrons na camada de valência são mais estáveis, possuem uma certa estabilidade. Essa configuração eletrônica é mais estável do que
as comumente encontradas. Por isso, os demais átomos que não são gases nobres e que já não possuem essa configuração tendem a perder ou ganhar elétrons tentando igualar suas configurações eletrônicas à configuração eletrônica de gases nobres, ou seja, ou possuir a configuração 1s2 do hélio ou ficar com 8 elétrons na camada de valência. A isso se dá o nome de regra do octeto. Por quê? Porque como a maioria dos gases nobres tem 8 elétrons na camada de valência, se diz que os outros átomos, para tentar alcançar a estabilidade, tendem a perder ou ganhar elétrons, de modo a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. No caso do hidrogênio, ele vai se igualar à configuração eletrônica do hélio. Então, a configuração eletrônica do hidrogênio, a princípio, é 1s1. Ou seja, ele tem um elétron na camada de valência. Se ele ganha um elétron, ele vai passar uma configuração eletrônica 1s2. Essa configuração eletrônica 1s2 é uma configuração eletrônica igual à do hélio, ou seja, uma configuração eletrônica estável. Então, o hidrogênio vai tender a fazer ligações com outros átomos de modo que ele possa ganhar um elétron e ficar com uma configuração eletrônica semelhante à do hélio. Como essas ligações e como ele vai ganhar ou perder, no caso do hidrogênio, ganhar esse elétron, a gente vai ver daqui a pouquinho. No caso, por exemplo, do cálcio, o cálcio ele tem essa configuração eletrônica primeira aqui. E reparem que ele tem na camada de valência, né, que é representada aqui apenas por esse subnível 4s2, ele tem 2 elétrons na camada de valência, né, é o que está sublinhado aqui. Então, quando esse cálcio, com essa configuração eletrônica, perde 2 elétrons, ele perde esses 2 últimos elétrons aqui. Como ele perde esses 2 últimos elétrons, esse subnível vai ficar vazio. Então, em teoria, ele deixa de existir nesse átomo. Então, quando o cálcio perder 2 elétrons e formar o cátion Ca2+, ele vai passar a ter essa configuração eletrônica aqui. E aí, se você reparar, aqui a camada de valência passou a ser a camada 3, que é composta pelo subnível nessa distribuição eletrônica 3s e 3p. E que tem 6 elétrons mais 2 elétrons, 8 elétrons na camada de valência. Então, o cálcio, para alcançar a estabilidade e ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele tende a perder 2 elétrons, porque aí este subnível vai ficar desocupado. A última camada dele, que antes, na forma atômica, era 4, vai ficar desocupada. Assim sendo, passa a não ter mais elétrons, então a gente não considera mais ela não é mais a última camada, e passa-se a ter essa configuração eletrônica com a última camada, com 8 elétrons, alcançando a estabilidade assim pela regra do octeto. No caso, por exemplo, do flúor, é algo semelhante, só que o flúor ele tem tendência a ganhar um elétron. Por quê? A configuração eletrônica do flúor é essa, onde a última camada, a camada de valência, é a camada 2, que tem 7 elétrons. Quando o flúor ganha um elétron, esse elétron entra nesse último subnível e agora ele vai passar a ter 6 com 2, 8 elétrons na camada de valência, que é uma configuração eletrônica similar à do neônio. Então, também alcançando estabilidade. Então, assim, átomos diferentes dos gases nobres tendem a alcançar a estabilidade ganhando ou perdendo elétrons
para se assemelhar à configuração eletrônica de gases nobres. Reparem que, só uma observação, em nenhum desses aqui foi mudado o número atômico desses elementos. O que eu estou mexendo é na quantidade de elétrons. O que está sendo modificado é a quantidade de elétrons, ganhando ou perdendo elétrons. A quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons continua exatamente a mesma e por isso que não há, por exemplo, uma mudança de elemento químico. A gente continua tendo o mesmo elemento químico, só que agora com um elétron a mais, ou numa forma catiônica, aniônica, ou a gente vai ver mais para frente de outras formas de se ganhar ou perder elétrons para que esse átomo alcance estabilidade e não há modificação em seu núcleo, na quantidade de prótons, por exemplo.